posso movimentar nessa região, porque se eu passar para cá, eu tenho velocidade, tá vendo? Aqui, por exemplo, até aqui, tá bom? Esse pé. Então afasta um pouquinho, senão eu fico muito paradinho, não preciso mexer. Eu sou tímido, eu vejo que Aí, beleza. Manda. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu também, graças a Deus, mais uma vez aqui com vocês. É uma bênção para todos nós, para mim, essa oportunidade que nós temos de elevar a espiritualidade em nós. Nós, na maior parte das vezes, estamos em casas como essa, buscando nos conciliar com Deus, que a maior parte de nós sempre se perde, né? Sempre se perde do Pai, ainda filhos e filhas pródigos. Faz parte do processo ainda, até que nós vamos nos entendendo e vamos observando. Não tem outro caminho para a felicidade, senão eu caminhar para Deus. Porque quanto mais eu caminho para o lado contrário de Deus, e talvez muitas pessoas vão dizer, mas que isso? Eu não caminho para o lado contrário de Deus. Mas é que tem pessoas que mantêm seu culto a Deus e acreditam que estão caminhando para Ele. Porém, nas igrejas, nas casas de orações e nas suas orações, dizem, Senhor, Senhor. Mas no dia a dia, ficam levando vantagem em cima do seu semelhante, traindo, prejudicando, fazendo alguma coisa a ele que nós não gostaríamos. Então, pessoas que agem assim, caminham para Deus com as suas palavras, ou pelo menos acham que caminham, mas com as suas ações estão em caminho contrário. Então, as palavras acabam sendo vãs. O que são palavras vãs? Palavras que simplesmente vão ao vento e que Deus não considera. Porque Deus considera primeiramente as ações. Primeiramente. Quando Ele vê que as ações condizem com o Filho de Deus de verdade, aí Ele vai e escuta as orações. Entendeu a coisa? Então, se eu estiver caminhando na terra, fazendo ao meu semelhante coisas que eu não gostaria que me fosse feito, mas estou orando de joelhos em cima do arroz para Deus, perda de tempo, tá? Aquelas orações. Porque Deus olha primeiro o fato de que eu não estou olhando e agindo para com o meu semelhante como eu deveria agir. Tá? Porque a nossa evolução é nossa responsabilidade. Nós que estamos buscando nos ajustar com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia da humanidade. Tá? Ele vem nos dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. É o que ele vem nos dizer. E a partir do momento que nós abraçamos essa causa, somos cristãos. Tá? E é nossa responsabilidade, como cristãos, melhorar a humanidade, transformá-la ao ponto na qual todos nós que estejamos nela, estejamos o quê? Mais alegres, mais felizes, sem passar fome, sem passar frio, tá? Estando em condições nos quais uns estão pelos outros. Essa é a meta e a missão de todos nós, porque todos nós somos co-criadores de Deus. Deus nos coloca na terra como primordial missão, alavancar a sua evolução, harmonia e felicidade espiritual. Porque o nosso reino não é daqui. Nosso reino não é daqui. Nós somos seres espirituais. Este corpo me é emprestado, não é meu. Tá? Onde que muitas vezes eu digo que tem pessoas que batem no peito e dizem assim, corpo meu, regras minhas. Tá? Nada disso. O corpo não é meu e as regras não são minhas. O corpo é de Deus e as regras são de Deus. É só observar, tá? Que nós não temos controle sobre o tempo em nossos corpos, não temos controle sobre as doenças, tá? Muitas das vezes, nem na maternidade, principalmente nos tempos atuais, não estamos tendo controle, né? Então, para nós observarmos que é assim, tá? Tudo à nossa volta é de Deus e volta para Ele, inclusive o corpo. Mas o que importa é como nós agimos aqui na terra. É como nós buscamos aqui na terra observar as circunstâncias à nossa volta.
e buscar agir da melhor maneira possível. Tá? Eu vou pedir para que, se for possível, os meninos não fazerem barulho, porque senão vocês não vão entender nada do que eu estiver falando. Tá? Mas vamos continuar aqui. Como eu disse, nós somos seres imortais, filhos de Deus. Nós não pertencemos à terra, não pertencemos. Nada aqui é nosso. Tudo nos são instrumentos, tudo. A terra é um instrumento maior, um habitat maior, na qual eu aqui, junto com vocês, famílias, amigos, conhecidos e desconhecidos, caminhamos, vivenciamos, né? E com isso, nós vamos nos elevando com o passar do tempo, moralmente. Em alguns momentos, estacionamos, tá? Em outros, a gente vai dar uma alavancada. Em outras, só alguns passos. Mas o que importa é, a cada existência existe, de alguma maneira, alguma evolução. Nem que seja arrependimento, tá? Mas acontece. E nós devemos valorizar tudo isso. Bens materiais, poderes temporais, corpo físico, também instrumentos, que nós vamos utilizando no meio, hierarquicamente, vamos utilizando no meio, e a partir disso, nós vamos caminhando juntos. Com o tempo, né, inicialmente orgulhosos, arrogantes, achando que essas posições sociais e materiais elevam o ser, fazendo melhor que os outros. Mas com o tempo nós vamos observando que pessoas que agem assim, na realidade, estão abaixo até de faxineiros. Tá? Por quê? Porque Deus, tá, ele valoriza mais os humildes, independente das posições sociais. E a lei do progresso, ela existe para todos nós, não tem como fugir. Essa marcha, ela é constante, a certeza é essa. Nós vemos tantas pessoas no mundo sofrendo e ficamos com dó. Mas na realidade, ficar com dó, por um lado é bom, para nós ainda que somos muito apegados, egoístas, mas o ideal não é ficar com dó nem pena. Porque isso aí, muitas das vezes, quando ficamos assim, que peninha, que dó, eu estou me colocando melhor do que aquela pessoa, eu estou me achando melhor do que aquela pessoa, porque eu estou em alguma situação melhor do que ela. Que dozinha, que peninha, é algo assim. Então o melhor é ter piedade mesmo, o melhor é se colocar no lugar, orar para aquela pessoa e, se possível, fazer algo mais para aquelas pessoas, nem que seja só na oração. Então nós devemos de ter pelo nosso ser semelhante piedade, misericórdia, amorosidade, e ir estendendo, não só a família, tá? Não só a família, mas para que nós que estamos nessa casa religiosa, para os que estão nas ruas, muitas das vezes renunciando até de passar naquele momento que o outro talvez não viu o sinal, talvez está apressado, sabe lá, deixa passar, é melhor do que provocar um acidente. Isso também é amor ao semelhante. Tá? É melhor, muitas das vezes, eu deixar essa coisa de querer estar certo, porque a certeza é uma só. Nós temos a necessidade da convivência social. Aqueles que evitam essa convivência, eles também evitam a sua evolução como um todo. Nós só nos melhoramos com o contato social. Tá? É muito bom ter plantas, é muito bom ter bichinhos, mas se a gente ficar só na companhia deles, evolução espiritual zero. Zero. Tá? Porque eles estão apenas para acompanhar os animais, os bichos, a natureza, para nos acompanhar. Tá? Porém, para evoluir de verdade, é ser humano como ser humano. É essa convivência que nós temos nas comunidades mundiais. É isso que evolui o ser. É isso que faz com que alcancemos a perfeição moral, virtudes, e que faz com que, com o tempo, nós vamos afastando de nós os vícios, as más inclinações, que todos nós temos em menor ou em maior grau. Tá? São momentos como este, porque nós estamos vindo assim nas casas religiosas buscando tratamento. Nos achamos doentes da alma. Estamos mesmo doentes da alma, obsediados, doentes no físico. Então estamos apelando para tudo e para todos. É para os médicos, é para as casas religiosas. Só que se nós buscássemos manter as nossas visitas às casas religiosas semanalmente,
se nós buscássemos essa religiosidade em nossas casas, Evangelho no lar, e se nós principalmente praticássemos o que está no Evangelho no lar, nós continuaríamos vindo aqui na casa de oração, mas assistiríamos mais a palestra, receberíamos o passe e já poderíamos ir embora e dar passagem para os mais necessitados ao tratamento. Tá? Porque o que faz com que a gente consiga isso? Como eu disse agora, visita semanalmente a casa religiosa, assistir às palestras, de alguma maneira interiorizar esses conteúdos e praticá-los. Aí sim, eu vou ter uma ascensão espiritual e naturalmente com o tempo os vícios vão diminuindo, as virtudes vão aumentando, eu vou me sentindo mais bem comigo mesmo. E outra coisa, eu vou tendo mais paciência com o meio, eu vou sendo mais fiel às pessoas, não só em relacionamentos, mas com sócios, com amigos, com pais, com filhos. Então tudo vai se modificando e transformando. E consequentemente, nós também vamos evitando doenças no corpo físico, tá? Doenças mentais, obsediações que muitos de nós passamos, né? Por obsessões. Então tudo isso vai melhorando. Por quê? Porque em nossas mentes e em nossas mãos não vão tendo mais reflexos de ignorância. Não tendo reflexos de ignorância, aqueles que se simpatizam com coisas erradas, encarnados e desencarnados, não vão se aproximar de nós, porque eles vão tentar nos induzir a fazer coisas erradas, mas não tem mais o vício daquelas coisas erradas, vem na mente assim, a gente já descarta aquele pensamento e segue adiante. Então são só bênçãos quando abraçamos a religiosidade de verdade, freando as nossas paixões egoístas, arrogantes, de nos achar melhores do que os outros, paixões de trair o semelhante em todos os âmbitos sociais, tá? Paixões que nós temos de vícios que prejudicam o próprio corpo, paixões por sair correndo tão de forma como muitos aí que nós vemos no mundo, né, acha que o sucesso é ter as coisas materiais e poderes temporais. Não, eu tenho que ser o presidente da república, eu tenho que ser o presidente da empresa, eu tenho de alcançar 1 milhão em um mês. Então pessoas fazem isso e consequentemente não cuidam de seus pais, não educam de verdade seus filhos, não cuidam nem mesmo de si mesmos, envelhecem adoentados e tudo praticamente que economizaram fica por conta de quê? De remédios e outros. Não é à toa que nas esquinas você não vê uma farmácia mais, é 2 ou 4, tá? Porque está rendendo muito para eles, e está mesmo, porque nós estamos adoentados espiritualmente. Então freemos as nossas paixões egoístas, principalmente porque de uma coisa sabemos com a doutrina espírita e também com as outras religiões, nos livros de autoajuda, e nós também vemos no mundo, tá? Que as paixões desenfreadas que nós partimos com ela para cima de nossos semelhantes, com o tempo as paixões desenfreadas voltam para nós. Causa e efeito, ação e reação. Então, se eu não quero receber o mal do meu semelhante, que eu não pratique o mal com o meu semelhante. Olha só, então o mal na humanidade, nós vemos aí, ele se trata da nossa ignorância. Da nossa ignorância em achar que é vantagem roubar, em achar que é vantagem adulterar, em achar que é vantagem levar vantagem em cima de clientes e pacientes, achar que é vantagem trair, achar que é vantagem não valorizar os pais. Muitos de nós estamos nisso, né? Então nós precisamos de um remédio. O remédio, inicialmente, é o Evangelho de Jesus. É os ensinamentos que vêm nos mostrar o caminho, né? As verdades e a prática da vida verdadeira. Tá? Então, este é um dos remédios. Porém, vem acompanhado com ele também um outro remédio. E às vezes esse remédio é mais doloroso, quando nós não aceitamos de verdade o primeiro. Tá? Ali está escrito o mal e o remédio. E o remédio é o Evangelho. Mas também existe um outro remédio. E quando o Evangelho não está funcionando, ele vem para cima de nós. Que é o quê? O próprio mal.
O próprio mal que praticamos em cima de nosso semelhante, ele vem para cima de nós. E pode ter certeza de uma coisa, pela lei de ação e reação, quando volta para nós, é escolhido o momento que mais vai doer. Que mais vai doer. Então tenhamos cuidado, tá? Ao caminhar nessa terra, porque nós estamos aqui para evoluir e não para nos atrasar, e não para parar a nossa evolução, e não para sofrer, e não para ser triste. Nós estamos aqui na terra para entender que a melancolia, quando muitas das vezes nos atinge, essa tristeza que nós não sabemos de onde vem, é justamente avisos, intuições de que não estamos no bom caminho, tá? São pesos na consciência, é a espiritualidade tentando nos alertar. Olha, vocês não estão, tipo assim, olha, observe os seus pais, observe os seus cônjuges, observe a educação dos seus filhos, observem como que vocês estão trabalhando profissionalmente. Então vem essas intuições, chamando a nossa atenção, porque é possível que ali nós estamos errando. Por isso que vem essas tristezas. E aí, o problema dessas tristezas é que se nós continuarmos neste caminho, essa melancolia aumenta, este peso aumenta, as obsessões também, tá? Mas continuando aqui, é justamente isso que eu estava falando, essa melancolia e tristeza, que nos leva ao desgosto da vida. Por quê? Porque está muito bom quando a gente está levando vantagem, está prejudicando, está traindo, não está educando bem os filhos, não está cuidando dos pais. Está muito bom quando está assim, nós achamos pelo menos, quando somos ingratos, tá? Está muito bom quando é assim. O problema é, o mundo dá voltas. Nós já ouvimos isso em todos os lugares. Aí o mundo dá volta, aquela avalanche de coisas que eu fazia ao outro que não me era agradável, ela volta tudo para cima de mim. De repente, são doenças físicas, dificuldades profissionais, afetivas, amorosas. Aí as pessoas entram no desgosto da vida. Tá? Aí dizem assim, a culpa é de Deus, a culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, a culpa é da esposa, do esposo, dos filhos. A culpa é minha, porque as coisas não estão indo bem para mim. Tá? Em harmonia espiritual, obsessões, dificuldades físicas e morais, a culpa é minha. É porque eu não estou entendendo como caminhar com o meu semelhante. Eu só estou recebendo o que eu dei para ele. Tá? Então, se a vida não está boa, se tem sofrimentos, dificuldades, amarguras, decepções, observa se não é a mesma coisa que eu estou levando para o meu semelhante. Aí eu vou entender tudo. Tá? Porque nós temos essa coisa de dizer assim para nós, não, eu quero amor próprio. Eu quero pessoas na minha vida que somem na minha vida, que possam somar na minha vida. Só que acontece que Deus me enviou na terra foi para somar na vida das pessoas e não esperar que as pessoas venham somar na minha. Se estiverem somando, é lucro. É lucro. Tá? Porque com o tempo, eu somando na vida das pessoas, eu fazendo a diferença na vida das pessoas, com o tempo Deus vai enviar pessoas que vai somar na minha vida. Mas se eu não estiver fazendo isso, Deus vai frear. Tá? Deus vai impedir. E muitos vão dizer, mas Deus é mau? Assim, não, Ele só é justo. Ele me dá o que eu mereço. O que eu mereço Ele me dá. Entendeu? E até as correções, Deus também me dá, porque é o que eu mereço agora. Tá? É o que eu mereço. Fiz tantas, vou dar um exemplo, vamos supor que eu fiz tantas pessoas sentir dores fisicamente, porque eu fui um mau empregador na minha empresa. Ali, na minha empresa, eu não dava aqueles aparatos de segurança adequados, não dava planos de saúde adequados para eles, não pagava salários adequados, abusava deles com horas extras, muitos deles se adoentavam, muitos deles ali ficavam de alguma maneira prejudicados em sua saúde. Tá? Talvez nessa existência mesmo eu comece a passar pelas dificuldades que eu fiz a eles. Só que tem uma coisa, vamos supor que eu tenho 20 funcionários. Sim, eu vou ter de pagar pelos 20. As dores que eu fiz nos 20, eu vou ter de arcar com elas depois, comigo mesmo.
terem uma ideia, vamos fazer um terrorismo. Como é que ele chama mesmo? Hitler prejudicou milhares de pessoas, não foi? Ele vai ter de arcar com as dores de cada uma que ele provocou em cada pessoa. Em cada pessoa. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Isso é para nos acordar a parar de fazer o outro o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Que nós vamos ter de arcar com o prejuízo que nós levamos materialmente, moralmente e fisicamente a cada pessoa que nós prejudicamos. E vamos caminhando, vamos nos melhorando, vamos entendendo as leis de Deus e praticando. Mesmo que eu tenha algum prejuízo material, algum prejuízo moral, nem que eu tenha de sair de um lugar ou de outro, de uma empresa, de um relacionamento, mas o melhor é que eu me renuncie, que eu evite brigas, discussões e até atentados contra a vida do outro. É preferível que eu tenha algum prejuízo material, que eu tenha algum prejuízo emocional, mas que eu me afaste, tá? Se for o caso até de cidade, mas é melhor do que eu tirar a vida de alguém. É melhor do que eu prejudicar a vida de alguém. Como Chico Xavier dizia, que ele ficava muito triste quando às vezes ele era prejudicado, né? Quando às vezes alguém o sacaneava de alguma maneira. Mas ele dizia assim, só que eu ficaria muito mais triste se fosse eu que estivesse machucando e ferindo e prejudicando alguém. Então entendamos, as dores do mundo são necessárias. São elas que vão nos lapidando, nos melhorando, fazendo-nos entender aonde estamos errando, fazendo-nos entender que o mal que eu pratico é o mesmo que volta para mim, fazendo eu compreender que eu preciso trabalhar e deixar a saciedade e ociosidade de lado, tá? Porque muitos de nós hoje, nós estamos buscando tantas artificialidades, adornos, perdas de tempo, libertinagens, tá? Por quê? Estamos muito ansiosos, estamos muito saciados, tá? E isso leva a um prejuízo espiritual. Coisas que nós poderíamos estar aprendendo nessa existência, nós estamos relegando às outras. E principalmente, às vezes, alguns espíritas até brincam. Não, na próxima reencarnação, eu faço alguma diferença na minha vida. Nessa, deixa eu zoar um pouquinho, tá? Deixa eu viver um pouquinho essa vida vã, tá? Mas cuidado com isso, isso pode ser perigoso. Aproveitemos o nosso tempo. Mais uma vez, Chico Xavier, onde ele vem nos dizer que nós não estamos a passeio na Terra, nós estamos para estudar e evoluir espiritualmente e nos melhorar. Podemos ter relativos confortos, festas sadias, sim, mas sem excessos, e buscar a todo custo o bem sofrer perante todas as dificuldades e ir buscando no dia a dia ter atenção plena com o que eu estou fazendo, atenção plena com as minhas ações, com as minhas palavras, com a forma como eu ajo com clientes e pacientes, com pais e com filhos, que eu tenha atenção plena na forma como eu ajo comigo, na aquisição de conhecimentos e no cuidado do meu corpo físico. Porque, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós devemos aproveitar o nascer de cada dia, com as nossas famílias, trabalhos, entre outros, e também buscando a nossa transformação moral. Tá? Então nós devemos aproveitar cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, cada reencarnação, buscando a verdadeira felicidade, a felicidade do Espírito, aquela que transcende tudo, aquela que faz com que sintamos de verdade a alegria de viver, aquela felicidade que parece que está transbordando aqui de dentro do meu coração, mas porque essa pessoa está tendo essa felicidade, como Chico Xavier tinha, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros menores que são desconhecidos perante nós, mas conhecidos perante Deus. A alegria de somar na vida das pessoas, a alegria de fazer a diferença na vida das pessoas, a alegria de saber que tem alguém hoje melhor, porque ela, de alguma maneira, sem soar os holofotes, sem soar as trombetas, ela sabe
que ela ajudou um pouquinho, então ela sente aquela felicidade de ver os seus filhos, parentes, amigos e até desconhecidos que ela ajudou indiretamente. Quando ela percebe que fez a diferença ali, ela transborda aqui dentro do seu coração de felicidade. Que sejamos essas pessoas que valorizam isso e que entendem essa felicidade material, tá? Que tanto buscamos. Nós sabemos que amanhã podemos perder a saúde física, bens materiais, poderes temporais. Isso não vai conosco, tá? Mesmo que essa pessoa consiga até o fim de sua vida física, não vai no caixão, não vai. A morte não deixa levar ali no barco que ela está direcionando, ela não deixa, tá? Não cabe do outro lado, mas do outro lado vai caber as mãos cheias de amorosidade, as mãos cheias de fraternidade, as mãos que educaram, que trabalharam e que fizeram a diferença em suas comunidades. Essa felicidade, ela existe, tá? E deixemos essa infelicidade de lado, das festas vãs, das libertinagens, do perder tempo, das artificialidades, dos adornos desnecessários e filtros, mas sejamos reais, mesmo que no momento não sejamos tão bons, mas vamos ser reais, tanto em imagem física, para que as pessoas saibam quem realmente somos, quanto também em ações. É isso que vai fazer a diferença, tá? É isso que vai fazer com que as pessoas se lembrem de nós. Porque as pessoas estão tão preocupadas no mundo material. Não, eu vou conseguir isso, aquilo. Só que ninguém lembra em existências seguintes, ou desencarnado, ninguém lembra dos empresários que passaram. Tá? Ninguém lembra daqueles que tiveram beleza física. Ninguém lembra daqueles que só se aqui na Terra ocuparam de coisas efêmeras. Mas todos os filhos lembram de seus pais, tá? Na espiritualidade, eles lembram quem foram seus pais e quem fizeram a diferença na vida deles. E terão estes em seus corações pela eternidade. Pela eternidade. Então, pessoas, homens e mulheres que dizem assim, não quero ter filhos, eu quero ter sucesso material. Esse sucesso será esquecido logo, logo. Mas o sucesso da educação de nossos filhos, como eu disse, valerá por nós e para nós, pela eternidade. Como lá em Divaldo Franco nós vimos no filme, tá? Naquele momento em que bate a porta de Divaldo e o mordomo atende e percebe que era uma criança, uma menina, foi deixada lá na porta. E aí então, nessa casa estava o obsessor de Divaldo, que foi ferrenho, lá no filme todo mundo viu, que quase fez ele até se suicidar, quase. Mas naquele momento, ele diz assim, o que você vai fazer com essa criança, Divaldo? O obsessor conversando com Divaldo. Divaldo disse assim, vai ser minha filha, eu vou adotá-la. Neste momento, o obsessor não tinha palavras e disse assim, em outras existências, você me venceu pela inteligência. Desta vez, você me venceu pelo amor. Essa aí já foi minha mãe. Olha que interessante. Tá? Então são lições que vão nos ensinando onde está a verdadeira felicidade e qual que é o verdadeiro silício. Tá? Vamos deixar essas coisas de vidas libertinas para lá, tá? De sensualidades para lá, mas vamos praticar o verdadeiro silício. Está escrito certo, tá, gente? Porque existe um outro silício. Mas esse silício aqui é aquele no qual a pessoa faz um esforço mental e espiritual para superar as suas dificuldades, superar as suas provações e expiações, tá? Mentalmente falando. Nós temos, primeiramente, de evoluir individualmente e com os nossos exemplos e ações auxiliar coletivamente, tá certo? Então essa é a nossa meta, tá? Vamos mais nos preocupar com os nossos erros e desacertos e acertos, do que ficar nos preocupando com os erros dos outros, mas que possamos, quando nos der a liberdade, de aconselhar uma coisa, quando nós temos essa liberdade, de educar os nossos filhos e de entender que a infância é um momento de educar, não é o momento de dizer, ah, mas são crianças, podem bagunçar. Tá?
Tá? Hoje os pais têm isso na cabeça, os filhos não sabem se portar em lugar nenhum público. Se não se importam, se não sabem se portar direito em lugar nenhum público, em casa também é a mesma coisa, porque não tem educação. E aí depois, vai educar quando é na fase adulta? Será que vai dar certo? Não vai. Então tenhamos cuidado, porque essas crianças, lá na frente, elas vão bem dizer seus pais, ou vão mal dizer e obsediá-las, pelo fato de que elas não souberam educar. Dar a César o que é de César, né? Este item aqui, é viver, como eu disse, em sociedade. Tá? Vamos estar no mundo, sem ser do mundo, mas utilizando todos os recursos a nosso favor. O corpo físico, caminhar perante as multidões, tá? E também, quando for necessário, solitário, solitária, estudando, se aperfeiçoando. Tá? E se tiver pessoas saudáveis que queiram estar com a gente, ótimo. Tá? Se não tiver, paciência, que eu caminho sozinho. Uma hora nós vamos nos encontrando e encontrando aquelas pessoas que realmente vale a pena estar junto da gente. O que importa é a caminhada. A caminhada é necessária. Evitemos o duelo que nós estamos vendo nas redes sociais, os duelos que nós vemos nos trânsitos, os duelos que nós vemos entre relacionamentos. Tá? Como eu disse, nós devemos somar na vida do outro e não ficar exigindo que o outro some na minha. Tá? E eu não estamos somando na vida do outro. Nós estamos muito nessa coisa. Queremos pessoas especiais em nossas vidas, mas não somos especiais na vida do outro. Queremos receber tudo do outro, mas não damos, não doamos tudo para o outro. Então, peraí, não vai dar. Em algum momento, essa casa vai cair. Então, que nós aprendamos, com essas poucas lições, a dar a outra face, a renunciar àquilo que eu estou observando. Vai dar briga, não vai dar certo. Tá? Olha, uma hora eu espanco alguém, uma hora eu atento contra a vida do outro, uma hora eu perco minha vida. Então, peraí, não me cabe nessa situação. Então, que eu aprenda a renunciar, dar a outra face. Isso não é se acovardar, isso é ser inteligente, honrando pais e mães, principalmente, coisa que nós não conseguimos ainda fazer. Valorizar os nossos pais, respeitar os nossos cônjuges e nossos filhos. Tá? Eu devo ter posto aqui uns 100 slides, tá? Mas eu vou passar mais rápido, porque senão vai dar umas 3 horas. Tá? Tá certo, eu vou finalizar já. Eu vou finalizar já. Então vamos lá. Sejamos os bons espíritas, porém bons cristãos. Entender que Jesus Cristo está por nós. Mas tem uma coisa, não adianta só esperar de Jesus. Não vai acontecer. Não adianta só esperar de Deus. Não vai acontecer. Não adianta jogarmos grãos de arroz lá e pedir para Deus se não estiver fazendo as nossas partes e suando as nossas mãos. E falar nisso, está suado, ó. Eu disse que eu sou tímido. Gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. E é isso. Vamos caminhando e vamos aprendendo. Deixo meu abraço a todos, tá? E fiquem